Vascaíno, a 777 Partners tomou uma decisão muito importante aí para o futuro do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre essa decisão. Vamos abordar aqui a reunião que iria acontecer hoje lá da SAF para falar sobre a proposta orçamentária para o segundo semestre. Vamos abordar a situação da Barca, vários jogadores deixando o Vasco que também corre contra o tempo para poder anunciar reforços, e a gente vai falar sobre os preparativos aí para as duas partidas que o Vasco vai ter. Uma delas aí contra a equipe do Atlético e a outra contra o Tupi. Então eu peço a você encarecidamente que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora começar falando aqui sobre a partida importante contra a equipe do Atlético e também contra o Tupi. Laureano, por que é importante? Porque o Barbieri deverá fazer mudanças na equipe do Vasco da Gama. O Barbieri pode mudar aí o esquema tático aí. Bom, e eu acho que o Barbieri tem que fazer novas experiências mesmo no time do Vasco. O que acalmou a gente, que a gente tomou conhecimento aí, que muito embora Capasso e Gabriel Peck, que não treinaram durante a semana, se recuperaram e vai aí para a partida contra a equipe do Atlético. Lembrando, o Vasco joga contra o Atlético na sexta-feira, com transmissão única aí da Vasco TV às 19 horas, e na segunda-feira tem aquele jogo treino contra o Tupi às 16 horas, lá no CT Moacir Barbosa. Então, pelo menos uma boa notícia aí, a situação do PEC e do Capasso não preocupa. E o seguinte, quem está voltando aí é o Riquelme. Riquelme se recupera aí da lesão grave aí que o Riquelme teve. Bom, mas deixe aí nos comentários se vale a pena ou não o Vasco da Gama fazer esses amistosos aí contra essas equipes aí de baixo nível. Bom, seguinte, hoje estava marcada uma reunião aí da SAF do Vasco da Gama, uma reunião onde a gente ia tomar conhecimento dos valores da proposta orçamentária para o segundo semestre, certo? Chamou muito a atenção a matéria que o GE soltou ontem, dizendo que a eliminação do Vasco na Copa do Brasil de maneira precoce pode influenciar no investimento da 777 Partners, a 777 Partners que esperava que o Vasco fosse chegar até as oitavas de finais. Bom, uma coisa que tem que ficar clara aqui, se existe um aporte já combinado, isso não pode ser mexido por conta do resultado da Copa do Brasil. A 777 Partners aí parece que não tem tanto dinheiro assim como era falado lá atrás. A reunião foi adiada por quê? Porque um dos integrantes aí do conselho da SAF teve um familiar aí que ficou doente. A gente lamenta, né, que nesse profissionalismo não tem aí efetivamente um suplente, porque o Vasco não pode ficar à mercê aí de uma pessoa. Bem, 777 Partners tomou uma decisão importantíssima aí. O Vasco deverá sair da Libra, isso mesmo. Os valores entre Vasco e Flamengo estão muito afastados. O Vasco recebeu aí uma proposta da LFF, da Liga Futebol Forte aí, mais vantajosa, onde o Vasco iria ganhar apenas 13 milhões a menos do que o Flamengo, e a 777 Partners ontem indicou essa possibilidade de abandonar a Libra, que é o bloco lá do Flamengo,
para cair aí no bloco do Atlético, do Internacional, para diminuir essa distância aí, essa disparidade financeira. Bom, a gente espera aí que o seu Josh Wand tenha peito para efetivamente cumprir essa decisão. E sobre a situação aí de reforços, galera, o Vasco precisa contratar, porque o Vasco está perdendo jogadores importantes. O Vasco deixou o Anderson Conceição embora, o Vasco vai perder o Andrei, o Vasco não vai renovar com o Nenê, e, cara, o Ivan também pode deixar o Vasco da Gama para retornar ao Corinthians. Então, eu vejo que o Vasco está tentando aí fazer contratações aí mais pontuais, e isso é um perigo. O Juan Santos, né, já está aí fechado com o Vasco da Gama, é aguardado até amanhã aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos aí. E o seguinte, né, o Vasco tenta ainda, né, sem gastos, trazer um cara aí, um medalhão, né? O Vasco tenta aí a situação do Alan, né, convencer o Alan de chegar aqui ainda nessa janela, um jogador aí que tem interesse de atuar aqui no Vasco da Gama, coração vascaíno, né? Ontem pintou a possibilidade aí do Bruno Henrique também, do volante, jogar aqui no Vasco da Gama. São jogadores que chegariam aí sem ônus para o Vasco da Gama. Bom, enquanto isso, o Vasco negocia aí a situação aí do Gabriel Barros, e a gente lembra que é vocês, tá? Veio uma notícia lá da Argentina. Quando eu falo que essa empresa é enrolada, olha só, o Capuçano, que era um jogador certo de jogar aqui no Vasco da Gama, não vai mais atuar aqui no Vasco da Gama, porque o Boca só aceitou vender o jogador. E esquece, porque já disseram que efetivamente não vai ter gasto para compra, mas pode chegar aí um jogador aí, como o Alan, como o Bruno Henrique, que só seria só para o Vasco arcar com salários, né? A própria situação ontem do Pato também, torcedor do Vasco invadiu lá as redes sociais do Pato para pedir o atacante aí, que seria sombra ao Pedro Raul. Mas deixa aí nos comentários, pessoal, qual a opinião aí de vocês sobre os respectivos assuntos. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!